Uma coisa interessante que eu tenho ouvido há muitos anos aqui no consultório, eu vou compartilhar. Muitas vezes o paciente, quando ele vê o dispositivo Diva, é uma placa muito pequenininha, o paciente pergunta, mas como que você teve a ideia de fazer essa plaquinha para usar durante o dia, né? Esse dispositivo, eu não gosto de usar o termo plaquinha, plaquinha é mais usado para a placa da noite, né? Então, como que você teve a ideia de fazer esse dispositivo para o paciente usar durante o dia, né? Esse dispositivo ele não nasceu do nada, né? Nos últimos 20 anos eu tenho estudado muito a parte de hábitos parafuncionais que os pacientes de dor, ou os pacientes que fraturam muito as restaurações, ou que têm queixas nas articulações, dores na cabeça, e eu tenho estudado muito o comportamento destes pacientes. E uma das coisas que sempre volta, que é um padrão nestes pacientes, é a tensão que eles fazem durante o dia com os músculos, né? Uma seta temporal, acaba sobrecarregando a articulação e acaba sobrecarregando os dentes, né? Então é muito comum o paciente se queixar, além de dores nessas regiões, de fratura e sensibilidades dentárias, né? E com esses estudos, percebi que, na verdade, o paciente ele tinha esse padrão de comportamento, essa tensão, mas ele não tinha consciência dela, ele não sabia que ele fazia aquilo, ele não sabia que tensionava a musculatura, que apertava os dentes durante o dia. Por quê? Porque ele estava fazendo alguma outra coisa, ele estava trabalhando, ele estava dirigindo, estava assistindo um filme, e como é uma tensão de baixa intensidade e de altíssima frequência, o paciente não percebe. E esse que é o grande perigo, né, do bruxismo durante o dia. Que não adianta você falar para o paciente, olha, você tem este hábito, para de fazê-lo. O paciente fala, olha, eu não consigo percebê-lo, eu não sei quando eu faço. Eu só percebo esse hábito quando eu começo a ter dor. Então é a dor que chama a minha atenção e aí eu percebo que eu estava apertando o dente, ou que eu estava tensionando a musculatura, enfim. E esse que é sempre foi o grande desafio para a gente de como que nós vamos ajudar o paciente a quebrar um padrão, né? A mudar um hábito, a se conscientizar de algo que estava machucando ele. E para a gente chegar até o dispositivo, a gente se baseou em cima de 3 pilares muito consagrados, né, no tratamento desses hábitos, né, no tratamento até das DTMs, das dores e mesmo na medicina. Primeiro grande pilar é o biofeedback. Então o que é o biofeedback? É um tratamento que já é muito reconhecido até pela Academia Americana de Cefaleia e Enxaqueca. É um tratamento que ajuda o paciente a perceber as coisas erradas que ele faz com o corpo. Então, no nosso caso, perceber o apertamento, o tensionamento muscular durante o dia, tá? Então, o biofeedback, só para vocês terem uma ideia, é que nem o paciente estar comendo algo, por exemplo, ele está comendo arroz e fazendo um e-mail, ele consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, essas duas tarefas ao mesmo tempo, porque o comer é um automatismo cerebral, ele não precisa pensar para comer. Para fazer o e-mail ele precisa pensar, então o foco dele está no teclado, está no e-mail que ele está mandando. Só que imaginem que dentro do arroz tem um ossinho de frango, que ele não sabia que estava lá, e ele está comendo, mandando o e-mail, de repente ele morde o ossinho de frango. Na hora que ele morde o ossinho de frango, ele sai do automatismo cerebral dele, né? E o cérebro fala, olha, tem um negócio estranho no teu arroz aqui, tá? Isso é biofeedback, é alguma coisa que chamou a atenção dele, não machucou ele, né? Mas chamou a atenção dele, e aí a partir desse momento ele vai tomar uma providência consciente em relação ao ossinho de frango. Então ele pega o ossinho de frango e joga no lixo. Isso é biofeedback. Outra coisa é o uso de placas, né? A gente usa placa há muitos anos, né? A plaquinha para o sono. Então, o uso da placa é muito comum no tratamento das DTMs. Só que, neste caso, nós vamos usar algum dispositivo também que é feito de resina, né?
parece uma placa, só que ela é muito menor, só que o paciente vai usar durante o dia, né? E aí a terceira coisa, que é saber que existe o tal de bruxismo de vigília. Então, o bruxismo de vigília hoje, infelizmente, ainda não se fala muito a respeito dele. Continua se vendendo plaquinha para o sono o tempo inteiro. Olha como minha placa é bonita, os anúncios nas redes sociais. Olha com minha placa, eu consigo tocar quando o paciente aperta o dente, ele toca todos os contatos na placa durante o sono, mas não é isso que vai tratar o bruxismo do paciente. Claro que é importante você equilibrar uma placa do sono quando você tem indicação em fazer, tem que fazer direito. Mas o bruxismo de vigília é o grande vilão das dores. Por quê? Que nem nós falamos no começo, ele é inconsciente, ele é muito frequente, você fica acordado muito mais tempo do que você dorme, e quando você dorme, você tem momentos muito curtos de bruxismo, a não ser que você tenha algum tipo de alteração de sono leve. O bruxismo do sono ele é muito curto, ele pode quebrar restaurações, facetas, por isso que se usa a placa para proteger o dente, mas o bruxismo de vigília ele é muito mais danoso, tanto aos músculos, como aos dentes, como às articulações. Por quê? Porque ele é muito mais frequente. Então, você sabendo que existe o bruxismo de vigília, que esse bruxismo de vigília precisa ser controlado através do biofeedback, né? que é um treinamento, e com o uso de placa, você entende que o Diva funciona e ele tem uma eficácia maravilhosa para reverter esse comportamento e ajudar o paciente a diminuir as dores. Para saber mais sobre o tratamento Liva, entre em nosso site e fale com um de nossos especialistas. E nos acompanhe nas redes sociais para se manter atualizado sobre as novidades de novos tratamentos e descobertas. Liva. Viva livre. Viva a vida.